Se tu vai nas redes sociais agora, tu tem grenalização. Só que, César, assim, o que eu tô... Tu tem total razão. Eu até acho, César, que o Inter deve se preocupar com as questões... como é que citou o presidente, o desequilíbrio técnico do campeonato. Mas isso são questões para tu decidir com os teus caras lá dentro do clube, sabe? Teus caras discutem isso. Publicamente neste momento, a única discussão que tem que acontecer é a discussão de parar com o que está acontecendo. Mas também eu vou dizer uma coisa para ti. O presidente do Grêmio, ontem, deu um show do que deve ser um primeiro mandatário de clube. Ele foi preciso. Foi fantástico. Pontual, cirúrgico, preciso, ele foi muito bem. Hoje eu não estou gostando. Porque o presidente do Grêmio hoje está levantando uma bandeira de punição ao Internacional. Isso também é menor. O que nós temos que exigir punição ao Internacional, como o presidente do Grêmio está fazendo hoje, é menor. Aí ele erra também. O que nós temos, todos nós, Inter, Grêmio, nós torcedores, nós jornalistas identificados com os clubes, é cobrar isso que tu disse, César. Nós precisamos parar com o que está acontecendo. Nós precisamos que essas pessoas não estejam mais em estádio de futebol. E tu tem toda a razão. A gente vai muito para essa história do não é torcedor, é bandido, é uma minoria. Sim, sempre foi uma minoria. Sempre vai ser uma minoria, mas uma minoria suficiente para matar alguém, cara. Para matar alguém. Eu acho. E ontem não matou por um detalhe, né? Claro. E aí vamos mais longe. Por um erro de cálculo. Olha o absurdo que eu vou dizer. No caso, teve o ônibus. Se escapa da mão de quem jogou e bate na cabeça do cara que tá na frente, mata o cara que tá na frente. Não, se passa por cima do ônibus, vai pro outro lado, mata o cara que tá do outro lado. Tá do outro lado. Então, é exatamente esse raciocínio. Então, o que eu quero colocar aqui? Tu citasse a questão impunidade, tá? Tu disseste que é uma sociedade doente e que a gente vive uma sociedade que sofre de impunidade, e eu concordo. E a gente tá vendo aí nas ruas que funciona assim. Quando o clube pede a punição, eu posso até mudar de opinião, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, tu sabe disso. Eu não tenho. Qualquer coisa que eu não gosto é de morrer abraçado em tese. Eu também. Tá? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Então eu não tenho problema com isso. Se tu me comprovar que alguma coisa vai acontecer a partir disso, eu não vou cobrar punição do Inter. Eu não acho que tirando o Inter do Campeonato Gaúcho de 2022, vai ter algum efeito se a gente não conseguir construir alguma coisa mais sólida. Eu não acredito nisso. Então, por exemplo, do ponto de vista esportivo, aí eu vou pegar o que o Inter fez e pegando a ideia do Grêmio em cima do Campeonato Gaúcho de 2022. Cara, o que é um Grenal na história da nossa vida? Nós estamos falando de 100 e tantos anos, de 100 e tantos milhares de Grenais. Um Grenal não vai mudar. Então, se a gente não entender que esse processo ele chegou num ponto quase no limite aceitável, por exemplo, em alguns países do mundo, tu sabe disso, lá em Buenos Aires, aqui do lado, na Argentina, em Buenos Aires, hoje são praças de guerra institucionalizadas. Tanto é que quando Maradona, por exemplo, morreu, a foto que viralizou é uma foto de um torcedor do River abraçado a um torcedor do Boca. Cara, para tu ver o nível que a gente tá. Então, a gente precisa discutir isso. O que eu coloco? Quando tu traz essa discussão para o âmbito do jogo, do campeonato, até fiz um vídeo sobre isso há pouco no canal. Uma coisa é tu discutir o jogo, o de ontem, o campeonato, a próxima rodada. Isso é nada. A outra coisa é tu discutir o esporte e tentar trazer para isso. Ontem eu entendi as ações do presidente do Grêmio na discussão do esporte, da relação Grenal. Hoje, se tu tá dizendo isso, que ela vai virar uma discussão, punição para o Campeonato Gaúcho, cara, ela não é nada. E aí a gente precisa avançar. Eu quero algo que resolva ou que pelo menos dê divulgação a uma coisa que não pode se repetir. Não, se for eu, se e bater preço, nessa tecla.
Claro. Exatamente. Se o preço disso for o Inter sair do campeonato, ou o Inter ficar, ou o Inter perder um ponto, ou o Inter ter que jogar no Zequinha, eu não sei. Só que alguma coisa precisa sair daqui.